Fala moçada! Neste vídeo nós vamos falar sobre redes industriais. Já tem um vídeo anterior que era o módulo 1 sobre redes industriais. Essa é a continuação, o módulo 2. Neste vídeo nós vamos tratar do protocolo CAN. Nós vamos falar do modelo de comunicação aceito pelo CAN, dos objetos de gerenciamento de rede, PDO, SDO, sincronização, timestamp e sobre o gerenciamento de redes deste protocolo. Aqui nós temos um esquemático das camadas admitidas, ou melhor, implementadas pelo protocolo CAN. Nós temos a camada de aplicação, a camada de enlace e a camada física. As demais camadas não são apresentadas, porém, algumas pequenas características dessas camadas foram implementadas no CAN, mas não são pequenas características. Todos os serviços necessários para se definir essas camadas que não estão aparecendo, eles não foram implementados, só algumas pequenas características. Por isso a representação vem somente com 3 camadas. Na camada de enlace e na camada física, o CANopen usa o protocolo CAN, a mesma forma de barramento e todos os objetos definidos pelo protocolo CAN na versão 2.0a e ou 2.0b. A camada física foi definida pela ISO 11898. Na camada de aplicação, nós temos vários perfis de equipamentos. Os perfis de equipamentos definem um objeto e o objeto define as características principais daquele equipamento. Exemplo, se nós temos um sensor de temperatura, existe um objeto que define o sensor de temperatura. Então, qualquer fabricante vai ter que seguir aquela definição e esse objeto é definido por um perfil. E nós temos a definição textual definida pela empresa, chamada CIA. Nós vamos defini-la daqui a pouco. Todos esses objetos possuem a mesma forma de comunicação, porque existe um objeto de comunicação definido pela CIA 301 que faz com que todos os objetos, independentes do seu tipo, consigam enviar mensagens para serem enviadas pelo barramento CAN. Então, CAN in Automation, a CIA, é uma organização internacional que faz a padronização do protocolo CAN. Ela especifica os perfis dos equipamentos que eu falei para vocês. Cada perfil define o comportamento, os atributos, o modo de operação e as características importantes dos dispositivos. São as características básicas que todos os dispositivos daquele tipo precisam ter. Um conjunto de objetos implementados para ser utilizados em uma rede CAN é o chamado dicionário de objetos. E, simplesmente para documentar o que estava escrito no slide anterior, eu tenho o CIA 301, que são um conjunto de objetos criados para fazer a comunicação. E a ISO 11898, que define os quadros, define a camada física do protocolo CAN. O modelo de comunicação admitido pelo CAN ou pode ser mestre-escravo, cliente-servidor ou produtor-consumidor. No mestre-escravo, o mestre manda comandos que vão definir todo o comportamento do escravo. O escravo só obedece. Quem dá as ordens é o mestre. No cliente-servidor, nós temos o cliente fazendo uma requisição e o servidor enviando de volta uma resposta. Sempre no esquema requisição-resposta. No produtor-consumidor, nós temos um produtor que pode mandar informação para vários consumidores ou um único produtor mandando para um único consumidor. A comunicação do CANopen utiliza o quadro CAN padrão, que foi explicado em um vídeo anterior. Nesse quadro CAN, o CANopen utiliza os 11 bits identificadores e os 8 bytes de dados. Nesses 11 bits identificadores, ele faz uma divisão de 4 bits para fazer o código da função. Aqui define o tipo de mensagem ou o tipo de objeto de mensagem e
o identificador do nó. Essa união de 4 bits, que define a função ou define o tipo da mensagem, e mais o identificador do OR, é o chamado COB-ID, que é Communication Object Identifier, ou identificador de objeto de comunicação. Esses objetos de comunicação, que são mensagens, na verdade, estão definidos aqui. Nós temos o nome dos objetos, o COB-ID destes objetos, a função deles e onde eles foram especificados, onde tem toda a especificação desses objetos. Não vou entrar em detalhes, fica só como documentado como que é formado o objeto, pelo menos a identificação de cada um dos objetos de comunicação. A comunicação do CAN-OPEN ela pode ser dividida em protocolos. Aqui no CAN-OPEN, vamos entender protocolos como um conjunto de objetos com determinadas funções pré-estabelecidas. Aqui nós temos alguns tipos de objetos, cada um definido no chamado protocolo do CAN-OPEN. Objetos de gerência de rede são objetos chamados NMT, são objetos que fazem o gerenciamento da rede. Eles transmitem mensagens como ligar e desligar determinado nó, ou seja, eles coordenam o funcionamento da rede. Objetos que são de dados do processo, os chamados PDOs, são os objetos que transmitem informações para serem tratadas em tempo real. Informações que são coletadas pelos nossos sensores, elas são enviadas para os mestres ou para os clientes e elas são tratadas em tempo real. Os objetos com dados de serviços, que são chamados SDOs, são objetos que fazem leitura e escrita nos nós. Eles trabalham no formato cliente-servidor, requisição e resposta. Temos ainda objetos de sincronização, que sincronizam todos os nós, de timestamp, que colocam o relógio, ou seja, o contador de tempo igual em todos os nós, e objetos de emergência. Quando ocorre algum erro em um determinado nó, ele emite esses objetos de emergência. Os objetos de gerenciamento, NMT, eles definem comandos para nós. Ou seja, eles falam, nós, façam essa operação. Esses objetos possuem 2 bytes de dados. O primeiro byte tem o identificador do comando, o segundo, o identificador do nó que vai receber aquele comando. Essas mensagens NMT, ou seja, esses objetos, eles induzem a mudança de estado dos nós. Os nós trabalham em 4 estados. Inicialização, que é quando ele está ligando, ele está desligado. Quando ele está no processo de ligar, antes de ficar operacional, é o estado de inicialização. Tem o pré-operacional, que é um estado onde o nó ele para receber informações de configuração. Depois essa transição do inicialização para o pré-operacional é automática. Depois o nó recebe mensagens e ele pode ir para o estado preparado, que é um estado onde o nó fica parado, fazendo só operações locais e não transmite na rede, ou então pode ir para o operacional, que é o estado onde ele está pleno. Ele pode receber e transmitir mensagens quando for necessário. A forma em que ocorre a mudança de estado, as mensagens transmitidas, eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Além desses objetos que eu passei para você, nós temos outros objetos de gerenciamento, como Heartbeat, que são mensagens periódicas enviadas por cada nó para falar, estou vivo, estou em funcionamento. E Boot Up Object, que são mensagens que são enviadas logo quando o nó sai da inicialização e entra no estado pré-operacional. Isso ocorre quando o nó é ligado, ou então quando ocorre uma falta de energia, que o nó desligou, quando ele liga de novo, ele passa pela inicialização, quando ele entra de novo no pré-operacional, ele manda essa mensagem de boot up. Os PDOs, Process Data Objects, são objetos que são usados no processamento de dados em tempo real. Ou seja, as informações que saem
dos dispositivos, são transmitidas para o consumidor dessa informação, pode ser um cliente, pode ser um mestre, certo? Mas elas são tratadas em tempo real. 8 bytes de dados nessa mensagem, e a transmissão dos PDOs, elas funcionam basicamente de 3 modos. Existe a transmissão num PDO basicamente de 3 formas. Orientada a eventos ou por tempo. Orientada a eventos, exemplo, se a temperatura ultrapassar determinado patamar, manda uma mensagem, vai ser o PDO. Ou então por tempo, a cada 30 minutos, manda a informação de temperatura. Pode ser uma requisição remota. No protocolo CAN, que eu passei nos vídeos anteriores, possui um quadro, que é o quadro remoto, que é uma requisição por dados. Esse quadro é utilizado para fazer a requisição de determinadas informações. Essa requisição gera a transmissão de um PDO, de um determinado nó, com as informações que foram requisitadas. E transmissões sincronizadas, após uma mensagem de sincronização. Por quê? Na rede CAN Open, o mestre periodicamente manda mensagens de sincronização para que os nós trabalhem síncronos. Os nós podem ser configurados para que, ao receber uma mensagem de sincronização, ele manda um PDO com as informações pré-determinadas para ele enviar. Ou seja, periodicamente ele manda uma mensagem, porque periodicamente ele recebe uma mensagem de sincronização. Os SDOs, Service Data Objects, eles leem e escrevem dados em objetos remotos. Então, um nó manda a informação para ler um dado de um determinado objeto ou para escrever uma determinada informação naquele objeto. Lembre-se que cada objeto, cada dispositivo, ele representa um objeto no CAN Open, ou vários objetos. Um dispositivo pode ter várias funções e existirem vários objetos ali naqueles dispositivos. Objetos lógicos, obviamente. Os SDOs eles trabalham na forma de cliente-servidor, ou seja, quando o cliente pede informação e ele obtém a resposta, essa transmissão é feita por objetos SDOs. Ele admite dados com mais de 8 bits, por quê? Os nós são preparados para pegar uma informação muito grande, mais de 8 bytes, não bits, e dividir essa informação em mais de um SDO para ser transmitida na rede. Lembra que 8 bytes é o limite de dados, é a maior quantidade de dados que um pacote CAN pode transmitir pela rede. E ele pode definir conexões entre 2 objetos. O que quer dizer? Com objetos SDOs, 2 objetos na rede, que seriam 2 dispositivos, podem estabelecer uma conexão entre eles. Essa conexão vai ter uma identificação e os nós periodicamente mandam mensagens utilizando aquela conexão. Interessante isso, que essa é uma característica da camada de transporte. Como eu disse, existem algumas características que foram implementadas no CAN Open, mas não toda a camada. No caso, temos uma característica que é o estabelecimento de conexão e essa característica da camada de transporte. Os objetos timestamp são objetos que sincronizam os relógios dos dispositivos. Esses objetos eles possuem 6 bytes de dados. Esses 6 bytes de dados contêm uma informação, que é a quantidade de milissegundos que se passaram desde o dia 1º de janeiro de 1984. Das 0 horas desse dia. Essa informação é utilizada para ajustar o relógio de todos os dispositivos que fazem parte de uma rede CAN Open. Os objetos de emergência são objetos que são transmitidos quando o nó se depara com um erro. Quando ocorre alguma instabilidade no seu funcionamento, eles vão e emitem os objetos de erro, que são objetos para fazer o alerta de determinadas situações.
é interessante ressaltar que esses objetos são transmitidos uma única vez. Ocorreu o problema, o objeto de rede o objeto de erro é transmitido. Não ocorrem repetições de objetos de erro. No padrão CIA 3100, nós podemos encontrar as funcionalidades mínimas de funcionamento de um determinado equipamento. Lembre-se que esse padrão ele especifica a forma de comunicação. Todos os perfis de equipamentos, ou seja, todos os objetos que definem o funcionamento e as características de um determinado dispositivo, eles são criados em documentos. São CIAs com uma determinada numeração, como eu expliquei anteriormente. Esse CIA 301, ele é utilizado para que todos esses perfis, todos esses objetos consigam enviar mensagens pela rede CAN. Porém, ainda tem a especificação da configuração mínima de um nó escravo simples. Essa configuração mínima, na verdade, é a configuração mínima para que ele possa se conectar à rede CAN. Quando ele utiliza essa configuração mínima para se conectar, ele entra no estado pré-operacional, que é o estado em que ele fica em estado de configuração, esperando comunicação do seu mestre para poder entrar no estado operacional, onde ele pode mandar qualquer mensagem. Os objetos utilizados no CAN Open, eles também definem o perfil básico de cada um dos tipos de componentes que estão na rede CAN. E quando você tem um conjunto de objetos implementados para serem utilizados em uma rede CAN, esse conjunto de objetos implementados define o chamado dicionário de objetos. Vamos tratar agora do gerenciamento da rede CAN. No gerenciamento da rede CAN ocorre as seguintes funções, que é distribuição dinâmica ou estática de identificadores, controle sobre o estado dos nós e apuração periódica de estado dos nós. Essas são as funções que ocorrem no gerenciamento de rede CAN. Esse gerenciamento de rede CAN ele é feito através de mensagens NMT. E essas mensagens, uma das principais funções dela no momento de fazer a gerência da rede CAN é definir o estado. E as mensagens que definem o estado de cada um de nós são as mensagens Start Remote Node, Stop Remote Node, Enter Pre-Operational State e Reset Communication. Essas mensagens são utilizadas pelo nó para fazer as transições. Como? Inicialização, que é o estado que ocorre quando o nó, logo após o nó ligar. Quando ele está na inicialização, automaticamente ele passa para o estado pré-operacional. Ele não precisa de receber mensagem nenhuma. No estado pré-operacional, que é o estado de configuração, ele consegue transmitir objetos SDO. Porém, se ele receber uma mensagem Start Remote Node, ele passa para o estado operacional. Se ele recebe Stop Remote Node, ele passa para o estado preparado, que é o estado onde fica parado sem enviar comunicações. E se ele receber um Reset Node ou Reset Communication, ele volta para o estado de inicialização. Se o nó estiver no estado operacional, no estado que ele pode mandar tantos PDOs, SDOs e mensagens de emergência comunicando erros, se ele recebe um Enter Pre-Operational State, ele vai para o pré-operacional. Se ele recebe um Stop Remote Node, ele vai para o parado. E se ele recebe um Reset Node ou um Reset Communication, ele volta para o estado de inicialização. No estado preparado, o nó não faz transmissões. Ele só recebe informação e faz as suas operações internas. Nesse estado, ele pode ir para o estado pré-operacional, se ele recebeu Enter, Pre-Operational State. Pode vir para o estado operacional, se ele recebeu um Start, Remote Node. Ou ele pode resetar, ir para o estado de inicialização, se ele receber um Reset Node ou um Reset
Communication. Esses são os estados e essas são as mensagens que o nó recebe para fazer a transição entre os estados. Em uma mensagem NMT, ou seja, em uma mensagem de gerenciamento, nós temos um cabeçalho CAN formado por 000H, o especificador, o identificador de comando que vai falar qual que é o comando que vai ser enviado, mais o identificador do nó. Isso daqui são os dados que são emitidos dentro do pacote CAN para transmitir uma dessas mensagens de mudança de estados. Aqui nós temos o especificador, o Command Specifier, ele especifica qual é o comando. Então, além do 000H colocado dentro do pacote, ainda tem um desses identificadores para falar qual que é esse tipo de mensagem que vai definir o estado do nó que vai receber a mensagem. E, para resumir, nós temos aqui um esquemático com os principais conceitos do protocolo CAN Open. Nós temos aqui a aplicação, que define os perfis dos dispositivos e as funcionalidades. Temos objetos, dicionários de objetos, vários objetos que definem vários dispositivos, várias funções que podem ser utilizadas. E temos a interface de comunicação, que vai definir se ele vai trabalhar como mestre-escravo, cliente-servidor, consumidor-produtor. E os tipos de mensagens que são enviadas no barramento CAN Open. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Na verdade, chegamos ao fim da nossa disciplina. Esse é o último vídeo da disciplina Redes Industriais do Campus Paraupeba da Universidade Federal de São João del Rei. Como o meu intuito é facilitar a vida de vocês, alunos, criando vídeos para que vocês possam aprender o conteúdo da matéria de forma mais simples, eu não peço nos meus vídeos que você dê um joinha ou que você se inscreva no canal. Não, eu não preciso disso. Eu simplesmente gostaria de passar o conhecimento para vocês. Porém, nesse último vídeo, eu gostaria que vocês deixassem um comentário, só para ficar registrado. Eu cheguei até o final da disciplina. Muito obrigado e até uma próxima disciplina.